No vídeo de hoje vamos falar sobre o sistema endócrino. O que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é um dos sistemas reguladores do corpo humano baseado na comunicação entre as glândulas e suas células-alvos. As glândulas endócrinas são aquelas que liberam sua secreção na corrente sanguínea, e a célula-alvo é aquela que possui receptor para o mediador químico em questão. Os mediadores químicos são substâncias que atuam como sinalizadores e podem ser de diversos tipos, como neurotransmissores ou hormônios. E esses tipos de mediadores químicos produzem células no organismo e distribuem para o corpo por meio de um sistema sanguíneo. Os tipos de hormônio. A maioria dos hormônios é produzida pelas glândulas que compõem o sistema endócrino, como a hipófise, tireoide, paratireoide, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. Suas composições são relacionadas com a sua atuação no organismo. Os hormônios proteicos são feitos de sequência aminoática e os seus receptores são localizados na membrana plasmática das células-alvos. A insulina é um exemplo. Os hormônios esteroides são produzidos a partir do colesterol, o complexo hormônico receptor encaminhado ao material genético no qual pode-se participar da ativação de os hormônios sexuais, como testosterona e o progesterona e o estrogênio, além de certos hormônios produzidos pelos suprarrenais, como a aldosterona e o cortisol, são esteroides, isto é, são derivados de molécula de colesterol. Os hormônios amínicos são hormônios provenientes de aminoácidos, como o T3 e o T4 da tireoide, que provém da tirosina, além das catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Hipófise e hipotálamo. Na base do encéfalo reside a hipófise, que produz hormônios que regulam a atividade de diversas outras glândulas. A hipófise, porém, não trabalha sozinha, pois está intimamente relacionado com o hipotálamo. O mecanismo de feedback pode ser definido como sendo o encadeamento de processos que tem como objetivo proporcionar uma resposta final a partir de um estímulo inicial, gerando assim uma cascata de efeitos, podendo ser positivo ou negativo. O feedback negativo ocorre quando o evento final tem por objetivo negar o estímulo inicial ou diminuir sua intensidade. Por outro lado, o mecanismo de feedback positivo estimula o efeito inicial, como acontece com os hormônios de ocitocina, liberados quando ocorre o encaixe do bebê na posição adequada para o parto. A maioria dos sistemas de controle do corpo humano atua no meio de mecanismos de feedback negativo, pois se o organismo está trabalhando dentro da faixa de normalidade e algo provoca uma perturbação, haverá um reflexo no sentido de trazer de volta a normalidade. O hipotálamo recebe informações de diversas partes do organismo, como tálamo, córtex olfativo, retina, etc., além de controlar a função hipofisária. Também tem influência nos mecanismos de sede, apetite e regulação térmica, entre. A adrenohipófise corresponde ao lobo anterior da hipófise e faz parte do sistema endócrino. Os hormônios tróficos são hormônios que alimentam outras glândulas, isto é, estimulam a secreção de hormônios por outras glândulas do corpo. Alguns exemplos de hormônios tróficos são o TSH, que controla a secreção da glândula tireoide, podendo estimular o aumento das células tireoidianas, o ACTH, que estimula a secreção do cortisol pelo córtex das adrenais, além disso promovendo o aumento do número de células dessas partes das suprarrenais. Os hormônios gonadotrópicos influenciam no trabalho das gônadas, ou seja, testículos e ovários. O FSH provoca nas mulheres o desenvolvimento dos folículos ovarianos, e nos homens esse hormônio promove a produção de espermatozoides. O LH está relacionado na liberação de ovócitos secundários nas tubas uterinas, e nos homens o LH estimula as células de Leydig e secretam testosterona. GH, o hormônio do crescimento, é controlado pelo GHRH e pelo hormônio inibidor do GH,
liberadas pelo hipotálamo. Esse hormônio tem uma atividade anabolizante, por isso é essencial para o crescimento humano. Pode-se então dizer que o GH permite a hipertrofia e a hiperplasia em diversas partes do corpo. Alguns distúrbios da secreção de GH. Temos o gigantismo, a acromegalia e o nanismo. Prolactina é um hormônio que estimula o desenvolvimento mamário e é o principal hormônio lactogênio, ou seja, estimulando a síntese do leite apenas após o parto, já que os estrogênios e a progesterona inibem sua produção durante a gestação. A neurohipófise constitui o lobo posterior e é formada por neurônios que partem de uma extensão do hipotálamo. A ocitocina é um potente estímulo que libera esse hormônio, é a sucção mamilar. Esse processo atinge as regiões hipotalâmicas, que, por sua vez, permitem a liberação de ocitocina. A ocitocina é um dos poucos hormônios do nosso corpo que respondem ao mecanismo de feedback positivo. Também é produzida nos homens, que age na região do cérebro, estimulando a relação de afeto, reduzindo a agressividade e aumentando a sensibilidade. ADH é estimulado por condições de baixa disponibilidade de água no sangue, reduzindo a pressão arterial. A diabetes insípida, a principal causa é a baixa produção de ADH pela ingestão de álcool ou excesso de água. Esse foi o vídeo, um beijo e espero ter ajudado.